Seja bem-vindo ao Mundo Falado Podcast. A gente está começando mais um episódio aqui. E antes da gente iniciar o nosso papo com a Luana, eu quero falar da Agape Informática, a melhor loja de informática de Santa Luzia. Os melhores preços de Santa Luzia, você não vai encontrar igual. Agape Informática. Clica no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, que você vai ter acesso à Agape Informática e também aos nossos parceiros aqui do canal. Então, se você gosta de café e quer comprar um café premium, a gente tem aqui o Santo Cafezinho, temos a Golden Glasses, que é uma loja de óculos de sol, e temos também planos de saúde. Você quer fazer um plano de saúde, quer fazer sua cotação, clica no link que está aqui na descrição. Então, vamos lá, vamos conversar hoje com a Luana. Luana, fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer melhor. Tudo bem, Lucas? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Vai ser um prazer imenso poder contribuir aqui, trazendo um pouco do conteúdo, do conhecimento que transformou a minha vida e que vem transformando a cada dia, porque a gente sabe que é um processo, né? Nada é de um dia para o outro. Então, hoje eu quero trazer aqui um pouco dessa minha jornada, da minha caminhada, tanto com relação ao emagrecimento, porque eu acredito que isso é um assunto que pode contribuir com muitas mulheres, muitas pessoas, né, que vivem essa dura realidade da obesidade, e também compartilhar o quanto a comunicação me trouxe oportunidades na minha vida. Então, hoje eu atuo como farmacêutica, sou representante. Ao longo da minha caminhada, eu esbarrei em vários conhecimentos, como a terapia comportamental, a psicanálise, e todos os dias eu levo, através do meu Instagram, das minhas redes sociais, um conteúdo para ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade, né? Porque quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto e eu mudo o que eu faço. E eu acredito de verdade que o que a gente vai trazer aqui hoje pode contribuir muito nesse processo na vida das pessoas. E eu gosto muito da parte da comunicação, porque eu acho que é o que vai impactar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Quem sabe se comunicar bem, abre portas. A comunicação abre portas, fazer o network, né, o jeito de conversar. Quem conversa muito bem, quem se comunica muito bem, quem sabe explicar aquilo, a ideia que está passando, abre portas ali. Então, a comunicação, igual você colocou aqui, ela é a nova moeda. Sim. E o que exatamente isso significa para você, se a comunicação é a nova moeda? Então, Lucas, o que eu acredito, tá? Quando eu falo a comunicação é a nova moeda, é entendendo que, independente da sua área de atuação, independente do que você faz na sua vida hoje, você não é o que você domina, né? Os seus resultados, eles são proporcionais à forma como você comunica o que você domina. Então, hoje eu falo de duas preciosidades, que é o tempo, porque esse você não recupera, né? Eu falo que tempo eu não. É algo que é um conhecimento isso. Tempo é vida. Né? Por muitos anos da minha vida eu repeti que tempo era dinheiro, até entender que dinheiro você recupera, né? Mas o tempo perdido, esse não volta mais. Então, por exemplo, o dia de hoje ele não volta nunca mais. Então, que bom estar aqui com você usando a nossa vida, o nosso tempo para levar contribuição na vida de outras pessoas. Então, visto essas duas preciosidades que nós temos em mãos hoje, é o tempo e a comunicação. Então, hoje com as redes sociais, né, com essa enxurrada que a gente tem de veículos de comunicação, o que a gente está o tempo todo disputando? O tempo das pessoas, que é a atenção, e logo, como você consegue isso? Se comunicando da forma correta. Então, não é sobre o que você sabe. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas o que vai te diferenciar é a forma como você comunica o que você sabe. Então, o que eu percebo, né, nessa área que eu atuo? Eu sou farmacêutica integrativa, estou há 20 anos no mercado magistral, trabalhando, atuando dentro das farmácias de manipulação, suplementação, prescrição personalizada. O que eu percebo nessa minha caminhada como representante, né? Eu visito os profissionais da área da saúde, que o que diferencia o sucesso de um profissional para o outro é a sua comunicação. Então, eu venho nessa minha busca incansável, né, pelo conhecimento, até eu entender que a gente precisa do autoconhecimento. E melhor, é uma tríade. Conhecimento, autoconhecimento que gera o movimento. E é no movimento que as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso. Muito bom. E você trabalha com profissionais da saúde, né? Mas o seu método, acho que se encaixa para qualquer profissional. Sim. Porque essa comunicação
ela precisa ser feita. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu acabei de formar em neurociência, só que eu ainda Uau. não comecei a comunicar, não comecei a usar o que eu aprendi, né, gravar meus vídeos e tal. Vou começar essa semana a gravar os vídeos porque eu falei, eu quero ter algumas referências antes de gravar algum vídeo, eu quero ter os meus artigos científicos de cada vídeo, eu quero estudar cada vídeo. E quando eu vi, falei assim, nossa, realmente, sinceramente, quando eu bati o olho no seu perfil e vi lá que você atuava nessa área, que a comunicação, aí você tem lá uma live que você vai justamente falando isso aí. Você tá com uma live falando que não adianta você saber as coisas, você precisa comunicar aquilo que você sabe. E eu falei, realmente, não dá para ficar mais parado esperando isso aqui. E só contribuindo no que você falou, né? Eu acabei de formar neurociência. E muitas vezes a gente fica paralisado, tentando buscar o melhor repertório, a melhor narrativa, querendo falar bonito, com linguagem técnica. E é aí que está o X da questão. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, adianta, eu também tenho alguns conhecimentos nessa questão da neurociência, da programação neurolinguística. Não faz sentido, se a gente está falando aqui para um público que desconhece esse conhecimento, a gente usar uma linguagem técnica. Né? O que a gente precisa é ser um bom contador de história, pegar o nosso dia a dia, atribuindo ao conhecimento técnico, né? De uma forma com que a nossa audiência, quem está ali dando o tempo, a preciosidade deles, que é a atenção, consiga ter um entendimento, ou seja, aquilo que eu falo precisa fazer sentido para o ouvinte, para quem está me ouvindo, sabe? Do contrário, é apenas um barulho, um burburinho, né? Não fez uma transformação, não gerou ali uma conexão. Então, a comunicação assertiva não é sobre o que você fala. Você pode dominar tudo, você pode decorar 500 artigos científicos de cor e salteado. É o que as pessoas que você quer atingir com esse conhecimento vão entender e compreender. Então, a comunicação assertiva não é o que você fala, é o que o outro entende, sabe? E eu acredito de verdade que é aí que a maioria das pessoas pecam. O que eu vejo quanto representante, atuando ali cada dia como profissional da saúde, vendo como que é o comportamento, como a gente iniciou o nosso bate-papo, né? A gente falou que todo ser humano, tudo que faz na vida é para atender 3 necessidades básicas: ser amado, ser ouvido e pertencer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Nutricionista. Todas ficam ali fazendo curso de microbiota, de intestino, de o melhor plano alimentar, da melhor dieta mediterrânea, jejum intermitente, enfim, né, low carb. Quando, na verdade, eu acredito que tem que sair dessa manada e dessa tribo. O nutricionista não fala para outro nutricionista. O nutricionista tem que falar numa linguagem para o seu futuro paciente, cliente-paciente, né? Então, o que eu acredito? Tem que parar um pouco, dar essa pausa. Você não precisa de mais um curso na sua área de atuação. O que você precisa é de um curso de comunicação. Então, você já parou para pensar se essa nutricionista, se esse profissional, ao invés de ficar fazendo um curso de intestino atrás do outro, pegasse apenas o conhecimento que ela pegou no primeiro curso de intestino e comunicasse isso de forma assertiva, o quanto ela podia colher frutos disso? Sim. Porque a maioria, inclusive abrindo aqui um parênteses, né, ao longo da minha jornada quanto representante, eu sempre me deparo com profissionais. Existem 2 grupos, os que estão chorando e os que estão vendendo os lenços, né? Então, é profissional, minha agenda tá vazia, eu me sinto invisível, eu gravo conteúdo, eu tô lá nas redes sociais, mas não vejo resultado, ninguém me nota, ninguém me quer, ninguém me vê, não dá o valor que eu acredito que mereço. Profissionais que sabem muito, profissionais bons na sua área de atuação, mas que não têm resultado. Em contrapartida, estão falando que o mercado está ruim, que, nossa, está muito ruim esse mês, mas tem profissionais que estão ali vendendo os lenços, por quê? Muitas vezes nem é o que sabe mais, é o que comunica melhor. Então, as pessoas precisam ter estratégia, né? Porque a gente sabe hoje que a rede social é um canal maravilhoso de comunicação. Eu falo que é uma ferramenta poderosa. Inclusive, eu sempre falo para as minhas alunas, o Instagram é a avenida mais movimentada do mundo e você não paga R$1 de aluguel para estar lá. E eu ainda não entendo como tem profissionais que não usam esse veículo como uma ferramenta de trabalho, né? Para servir e contribuir na vida das pessoas. E aí eu já vou trazer aqui um parênteses de algo que eu acredito profundamente, Lucas, que é as pessoas estão ignorando esse passo. Querem vender antes de servir e contribuir. Eu falo com todo mundo que, primeiro, você dá uma amostra grátis para a pessoa
E depois que a pessoa experimentou aquela amostra grátis, que é o conteúdo que você faz todos os dias no Instagram, você vem com um curso que vai dar para ela aquilo que ela realmente precisa. Dou uma amostra grátis da minha pintura, pintei aqui a sua casa, só um pedacinho pra você ver. Gostou? Agora você vem e me contrata para pintar a sua casa inteira. Eu falo que nem é vender, né? Porque quando você faz isso, quando você genuinamente entra nesse movimento de querer servir e contribuir, levando informação para sua audiência, a venda ela acontece como consequência, né? Você sai desse lugar da insistência, de ser interesseiro, de enxergar as pessoas como um número e passa a ser visto, desejado. As pessoas enxergam valor em você. Então, se a gente pensar aqui na estética avançada, né, que está muito em alta, as pessoas querem vender um protocolo, um procedimento de R$10.000 antes de mostrar o valor desse procedimento. Sabe? Por quê? Porque não comunica, porque não leva informação. E quanto mais eu abro a mente do meu futuro cliente, paciente, né? Se a gente falar aqui em todas as áreas de atuação, mais ele enxerga valor em mim. Então, talvez, não é que você precisa de mais um curso. Inclusive, eu falo, eu não sou uma vendedora de curso. Eu te trago uma direção, uma estratégia, porque o que falta nas pessoas não é mais um curso. É o direcionamento, sabe? É pegar na mão, a gente construir, né, traçar ali para você uma estratégia a 4 mãos para você começar o seu movimento, porque é no movimento que as coisas acontecem. Então, eu, Luana, falo disso assim, com muita autoridade, eu diria, porque eu estive nesse lugar. Foram 9 anos da minha vida fazendo um curso atrás do outro. Porque eu acreditava que quando eu fizer aquele curso, eu vou estar pronta. Quando eu finalizar aquela formação, eu vou estar mais preparada. Até que eu entendi que não é sobre isso. É você assistir uma aula hoje de neurociência, aplica. Quando eu compartilho conhecimento, eu estou aprendendo 2 vezes. Então, a gente tem que pôr para fora. Eu passei um período da minha vida com obesidade mental. Eu tinha tanto conhecimento que aquilo me paralisou. É como se eu precisasse do melhor celular, da melhor câmera, do melhor microfone, que enquanto eu não estivesse num ambiente como esse, eu não estava pronta para levar um conhecimento. Te paralisa. Então, participou de uma aula, aprendeu algo novo? Replica isso. Leva isso para as pessoas, transborda na vida das pessoas. Ensinar é aprender 2 vezes. Só que as pessoas estão esquecendo isso, sabe? E eu já estive nesse lugar, como eu te disse. É ego, é vaidade. E aí a gente entra numa questão ali que está muito ligada às crenças. E por isso o conhecimento liberta, né? A gente tem que buscar por conhecimento. A gente tem que investir em conhecimento, porque não há. Grave isso, guarde isso, você que está nos ouvindo. Não há crescimento sem investimento. Todas as pessoas que você passa a maior parte da sua vida assistindo, elas sabem de algo que você ainda não sabe. Então, você assiste elas porque elas passam a ser uma pessoa interessante, porque elas aprenderam algo, elas têm o conhecimento de algo que você não tem. E é por isso que você fica ali admirando, assistindo, ao invés de fazer o que precisa ser feito. Entende? Isso. Fez sentido para você isso? Demais. Inclusive, é um ponto. Depois que eu fiz teologia, eu não fiz mais nada voltado à teologia. Eu gravava vídeos, né? Falando um pouco de Bíblia, teologia e tal. Eu não fiz mais. Depois que eu formei, falei assim, não, mas eu preciso me preparar um pouquinho mais. Você vai querendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí você não sai do lugar. Sim. Até o dia que meu primeiro podcast de 2019, eu gravei. Na verdade, eu gravei um áudio no meu telefone e pedi um amigo meu e a esposa dele para mandar áudio pelo WhatsApp. E o áudio que eles mandaram para mim do WhatsApp, eu juntei e fiz um podcast. Era só áudio, o podcast. Então, assim, aí, sem nada, sem estrutura nenhuma, fui fazendo. Aí o segundo eu falar de tecnologia e crianças, mesma coisa. E fui fazendo. E daí pra frente, surgiu o Mundo Falado. Daí pra frente, antes era de tudo podcast, eu queria falar de tudo. Aí surgiu o Mundo Falado. E eu vi que não precisava de muita coisa para fazer. Só que aí depois você vai vendo que, eu tenho que aperfeiçoar, o podcast estourou, aí, né, 2020 o podcast estourou. Aí eu falei, nossa, eu preciso de um estúdio também. Aí fiquei naquela, vai, não vai. Acabou que ficou um tempo até conhecer a Mel e o John, que aí eles me deram um direcionamento. E agora, com você aqui, falando essas coisas para mim, justamente da neurociência, que eu falei assim, não, não vou esperar um pouco para começar a gravar. Hoje, agora. A vida é hoje e agora. Depois que eu vi aquela live gravada, caramba, eu vou ter que fazer. Eu já escrevi o roteiro, já falei, vamos embora. É isso, é o transbordo. Você precisa começar. É caminhando que se encontra o caminho. Muito se fala assim, Lucas, nossa, eu preciso encontrar meu propósito. Quando eu encontrar meu propósito, e eu vou falar disso aqui,
Porque eu fiquei 8 anos tentando encontrar o meu propósito. Enquanto eu não decidi caminhar, eu não entendi. Porque é no caminho. Você vai cair, você vai 1000 vezes, você vai levantar, você vai recomeçar. E tá tudo bem, porque se você não caminhar, você nunca vai saber. Eu falo que é o seguinte, é o que eu acredito. Decida caminhar, só vai. No caminho, o seu propósito te encontra. Como eu te disse, eu comecei o meu movimento nas redes sociais falando de emagrecimento. Eu comecei a documentar o meu processo de emagrecimento. Só compartilhando, eu eliminei 40 quilos de forma leve, natural, vivendo o processo, um dia de cada vez, através da mudança de mentalidade. Então, por ser farmacêutica, né, estar dentro do mercado magistral, dentro das farmácias de manipulação, durante 20 anos da minha vida, eu tive muitos acessos, né? E eu vivi um efeito sanfona durante anos, porque eu buscava atalhos, até entender que eu precisava viver um dia de cada vez, né? E eu me automediquei, eu não tinha conhecimento do que aquilo poderia causar na minha vida, então desenvolvi um quadro de compulsão alimentar, de ansiedade, que me levou, assim, a mais de 3 dígitos, né, na balança. E foi uma fase, assim, onde eu não acreditava em mim, onde eu não sabia do que eu era capaz. E eu já quero aqui abrir um parênteses. As pessoas não sabem do que são capazes porque elas não testam as suas reais capacidades. É como se a gente olhasse para o outro e pensasse assim, isso é para ele, isso não é para mim. Sendo que o que você anda falando que não é para você, que você ainda nem tentou? A gente nem tenta, né? Eu vejo muito isso. Nossa, isso eu vejo demais. As pessoas falando assim, quando fala de rede social. Conheço alguém que tem um comércio, alguma coisa, esteja na rede social. Meu pai é corretor há mais de 40 anos ou 30 anos. Corretor de imóveis. Ele não estava na rede social. Não estava. Aí eu decidi trabalhar, falei assim, ó, eu estava procurando um emprego CLT e tal. Falei assim, quer saber? Deixa eu cuidar do negócio do meu pai. Vou lá, vou cuidar das coisas do meu pai. Criei um Instagram para mim, né, eu como corretor, para mostrar para ele que o Instagram fazia sentido e tal, e comecei a produzir algumas coisas. A gente começou a ver resultado, coloquei a empresa dele no Google que não tava. Então, assim, para ele, isso não é para mim. Isso aí é para vocês que são novos. Eu falei, não, deixa eu te mostrar que não é. Muita gente, eu conheço corretores de plano de saúde, mas eu não vou gravar. Isso não é pra mim, não. Eu tenho vergonha na hora que eu começo a falar. Tenta, aprende, tenta fazer alguma coisa, porque você vai ver que o resultado vem. É uma coisa que você vai... Mas aqui... Eu costumo falar com a minha esposa, que tal você procurar um outro emprego que você ganha mais? Mas eu não sei fazer isso. Você aprende? Com certeza. Você aprende? Você não aprendeu tanta coisa até agora? Com 30 anos a gente não aprendeu tanta coisa na vida, por que agora a gente se limita dessa questão do aprendizado, né? O nosso cérebro... E aí eu vou entrar aqui num assunto, Lucas, que eu acho muito interessante, né? Muito se fala de crenças. Eu nem gosto muito dessa palavra crença limitante, não, mas é algo que a gente gostando ou não, é uma verdade, né? E nós aprendemos no nosso primeiro ecossistema, que é a nossa família, né? A gente começou a construção do ser humano que nós somos hoje, o adulto que somos hoje ali. Então, você, muitas vezes quando eu falo você, o ser humano, né? É um padrão de comportamento. Então, Sim. Por exemplo, quando eu fui empreender, a minha mãe quase deu um troço, porque a minha vida inteira, tudo que eu construí, eu e seu pai, foi com 13º. Foi com acerto de empresa. Seu pai não teve férias, eu trabalhei anos, seu tio ficou 20 anos vendendo férias. Então, para minha mãe, era muito distante uma realidade de empreender. Como assim? Você não vai ter uma estabilidade? Você não vai ter ali todo quinto dia útil um salário? E aí eu falei, é difícil a minha mãe compreender os meus porquês, porque a realidade, a mentalidade dela é completamente diferente. É outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem que trabalhar muitas crenças, né? Crença de rejeição, tudo que você viveu na sua infância, porque o medo das pessoas não é de falar nas redes sociais. O medo é de falhar. O medo é de errar. Sim. O medo é do julgamento das pessoas. E aí eu vou aprofundar aqui ainda mais. O medo que as pessoas têm é porque a gente enxerga o mundo com os nossos olhos. Então, se eu sou um ser humano que julga o comportamento do outro, logo, eu acredito que todos vão me julgar. E sabe uma coisa que me fez, assim, me jogar no mundo e colocar a cara no sol? Porque a vida que a gente não vive é a cara que a gente não bota, né? É entender que, primeiro, eu não sou tão interessante assim. As pessoas não estão nem aí para minha vida.
Sim. sabe? Quando a gente internaliza isso, a gente fica mais ousado, mais corajoso, mais seguro. Então, quando eu penso que, cara, eu não, eu não sou tão interessante assim, será que o Lucas, será que toda a equipe que está aqui com a gente, será que os ouvintes estão realmente parando, né? Nossa, deixa eu assistir. Não, cara, eu tô aqui trazendo aquilo que eu acredito. Se fizer sentido para uma pessoa, tudo já valeu a pena. E isso te deixa mais fluido. Então, quando a maioria das alunas que eu tenho, das pessoas que eu converso, que todo mundo quer ser amado, ser ouvido, pertencer, ser validado, ser reconhecido. Todo mundo quer isso. Uhum. Mas tudo que a gente almeja está do outro lado daquilo que a gente insiste em não fazer. Então, talvez esse passo de começar a gravar um vídeo, porque é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, uma aluna minha falou assim, eu nunca vou fazer uma live. Eu tenho muita vergonha. Eu falei, peraí, vamos estudar isso. Qual que é o motivo? Que vergonha é essa? Deixa eu entender junto com você. E fui questionando ela, porque sim, a gente precisa se questionar. Não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas. Então, chegamos à conclusão do seguinte, veja se isso vai fazer sentido para você. Ela não tem vergonha de fazer uma live, porque é uma profissional excelente, sabe muito, exerce a profissão dela com maestria. O medo dela é a rejeição. Por quê? E se não tiver ninguém na live? Foi a mesma coisa que o amigo meu Eu disse. falei com ela o seguinte, graças a Deus, vamos glorificar de pé, porque não ter ninguém está te preparando para ter uma pessoa. Ter uma pessoa está te preparando para ter duas. Duas para ter 10, 10 para ter 20. Ninguém começa pronto. Erra pouco, erra rápido, erra pequeno. Que bom, isso é mentalidade. Quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto, eu mudo o que eu faço. Então, vamos imaginar o melhor cenário. Que bom que não teve ninguém. É a oportunidade que você tem para treinar o seu repertório. Sim. Tudo é treino. Então, hoje, quando eu abro uma live, com toda a intenção do mundo em servir e contribuir para as pessoas com um conteúdo que transformou a minha vida, se tiver uma pessoa, Tá ótimo. já valeu a pena. O meu tempo, a minha vida, que eu estou ali 30, 40 minutos do meu dia, e olha que oportunidade incrível que eu estou tendo de treinar o meu repertório. Uhum. Talvez se eu não fizesse live, eu não estaria aqui vivendo essa oportunidade. Eu falo a mesma coisa falei com um amigo meu que ele gosta muito de falar de cinema. E ele fala só Legal. sempre pros melhores amigos. Eu falei, cara, posta isso no site dos melhores amigos, posta pra todo mundo ver. Ah, não, mas o pessoal não vai curtir isso aí. Quem te falou que não? Quem te falou que produz conteúdo disso aí? Ah, mas o pessoal não vai gostar. Uma pessoa vai ver, duas pessoas. Eu falei, qual que é o problema disso? E eu vou trazer aqui para você um conhecimento que é muito legal, muito interessante, que eu utilizo muito na minha vida. A gente tem uma tendência a criar sempre o pior cenário. Uhum. Nossa, eu vou lá, nossa, se eu falar errado, nossa, e se der tudo errado, e se o Lucas me fizer uma pergunta e eu não souber responder, a gente sempre cria o pior cenário. Vamos mudar isso, cria o melhor. Já comemora ali, pô, vai ser incrível, ele vai me fazer perguntas que eu vou sair muito bem, eu vou impactar vidas, vai ser maravilhoso. Crie sempre o melhor cenário. Eu lembro quando eu fui dar minha primeira palestra, eu sofri tanto, eu suava, que eu não consigo nem te explicar qual que é. Na primeira live, eu achei que eu fosse morrer do coração. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que é como se fosse a primeira vez, né? Então, a primeira vez vai dar medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque quanto mais você se vence, mais você sabe do que você é capaz. Então, quanto mais você faz algo que você está adiando, né? A gente pode entrar aqui numa questão de procrastinação, porque a procrastinação está muito ligada ao não merecimento. Então, enquanto você não trabalha as suas crenças, volta lá na sua infância, entende, né? O quanto você pode destoar do seu primeiro ecossistema. Então, como eu disse, os meus pais foram CLT a vida inteira, minha mãe concursada, né? Então, viver o empreendedorismo é sair do meu ecossistema, né? Uhum. É sair ali de uma realidade onde eu cresci, nasci, vivi minha vida inteira. Então, quando a gente quebra uma barreira, quando a gente decide dar um próximo passo, a gente vai lidar com desafios. E é difícil mesmo, vai dar muito medo, mas vai com medo mesmo, porque não tem nada mais prazeroso que dar um check. Feito, feito, feito. E isso te deixa mais autoconfiante. E aí eu posso compartilhar aqui com você uma tríade que me ajudou muito no meu processo de emagrecimento. Quanto mais eu faço por mim, mais eu sei do que sou capaz e mais eu sei o que eu mereço. E aí você sobe o seu nível de merecimento, você sobe a sua régua. Automaticamente você sai de ambientes que te puxam, começa a frequentar ambientes que te elevam, sabe? Você pode pegar o exemplo da academia. Quanto mais peso você tá pegando ali, mais você vê que você aguenta.
Ontem eu voltei a treinar. E ontem, quando eu puxei, falei assim, na primeira que eu fui fazer costas, aí eu puxei e coloquei pouco peso, falei, nossa, dá pra aumentar. Quando eu vi que eu tava pegando o mesmo peso de quando eu parei de treinar um mês atrás, eu falei, caramba, você se surpreende com você mesmo. Então, a vontade de estar lá hoje, na academia, treinando, voltou. Porque você fala assim, nossa, eu consigo, então dá pra dar um passo a mais. Isso que você falou é fantástico. Eu consigo. Isso é pra mim. Então, você fica muito mais autoconfiante. A energia que você vai hoje pra academia já vai ser muito melhor. É o seu 1%. Ontem, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, eu acredito de verdade que as coisas acontecem no movimento. Enquanto a gente ficar buscando o momento ideal, a hora certa, ter o melhor equipamento, o melhor tudo, você nunca vai começar. Porque a gente nunca vai estar preparado. O momento ideal, ele não existe. A vida acontece hoje e agora. O que você quer viver amanhã, tem que existir um movimento em você hoje, agora. Então, eu falo muito isso para as minhas alunas. Quais são os seus medos? Se questione, olhe para dentro de você. Eu tenho uma frase que eu aprendi com um mestre no qual eu fiz uma formação com ele, que ele trouxe o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então, você é uma potência. Só que enquanto você não testa isso, como que você vai saber do que você é capaz? Não Então, tem jeito. uma pergunta que eu deixo aqui hoje, para quem chegar esse podcast, quem ouvir isso, o que você anda falando que não consegue, que não é para você, que você ainda nem tentou? Você nem sabe das suas reais capacidades, sabe? Porque você não se testa. Sabe? Uma outra pergunta que eu sempre faço, que gera assim um questionamento: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi? Porque as pessoas vivem hoje, Verdade. principalmente hoje em dia, né, com essa loucura que a gente está vivendo, é informação para tudo quanto é lado. A gente está vivendo uma vida no piloto automático. Tá todo mundo querendo fazer o que todo mundo faz. Então, acorda às 5 horas da manhã, treino, devocional. Tá, isso faz sentido para você? Isso cabe com a sua realidade? É por isso que as pessoas entram numa comparação, adoecem, né? Fica louca com E isso. eu posso trazer aqui uma informação. São muitas mulheres emocionalmente feridas. E isso, o corpo físico começa a dar sinais. É cabelo caindo, é muita queda capilar. Obesidade, porque o corpo só externa aquilo que tem dentro. Porque vive essa comparação sem fim, é comparando o seu início com o palco do outro, esquece que o outro teve uma trajetória, né? Ele percorreu um caminho, ele pagou o preço, ele construiu o lugar que ele está hoje. Só que a gente só quer o resultado final. A gente não quer ser feliz no caminho, a gente não quer se alegrar com os pequenos mini hábitos que a gente está construindo, com aquilo que a gente está conquistando ali dia após dia. A gente só quer o resultado final. Eu quero chegar hoje, que meu Instagram viraliza, 1 milhão de seguidor. Eu falo com a minha aluna assim, você nem preparada para ter 1 milhão de seguidores, você Não não tem tá. como. Não é... Tem gente que viraliza. Ah, eu viralizei, consegui meu primeiro 1 milhão de seguidores ali, mas não tô preparado, porque você não vai ter só 1 milhão de seguidores. Você não vai ter só esse 1 milhão. Junto com eles vem o peso de ter que produzir todos os dias, vem o peso de continuar fazendo aquilo que viralizou, porque se não continua, vem o hater enchendo o seu saco, falando que você não sabe de nada. Então tem muita coisa para acontecer. Então se você não se prepara, não é um passo de cada vez, se você não sobe a sua escadinha ali, não vai aos poucos, não vai curtindo a sua caminhada, não vai aproveitando o seu caminho, quando você chegar lá em cima, você não tá preparado, às vezes você nem chega. Você não sustenta, né, Lucas? Porque tem que ter uma raiz forte, né? E essa raiz, você constrói ela com o processo. E eu vou te falar aqui por experiência própria. Todas as vezes que eu quis encurtar o meu caminho, que eu busquei atalho em todas as áreas da minha vida, eu só quebrei a cara. Primeiro que toda relação, ela precisa ter um equilíbrio. Então, quando você... Vou te falar aqui por mim, tá? Das minhas experiências de vida. Eu acreditei durante muitos anos da minha vida que as pessoas iam mudar a minha vida. Ah, porque se eu me associar ao Lucas, o Lucas é dono do maior podcast de Belo Horizonte, ele vai me fazer crescer. Não vai. Quem muda a sua vida é você, com aquilo que você faz todos os dias. E sem contar que, se eu me associo a você, acreditando que você vai mudar a minha vida, eu coloco em você uma responsabilidade que é minha. E essa relação entra em desequilíbrio, porque você já tem a sua trajetória, a sua caminhada, né? Tudo que você fez para conquistar onde você está hoje. E se eu não viver o meu processo, é por isso que eu acredito muito no processo, né?
no um dia de cada vez se vencendo, porque tem que ter uma base, porque senão você não sustenta. Qualquer coisa que acontecer na sua vida te derruba. Porque eu sempre falo o seguinte: quem é passível à crítica é passível ao elogio. Então, se um elogio te dá combustível, muda seu estado de vida, a crítica também vai te derrubar. Então, saiba quem você é. Vai caindo, vai levantando, vai recomeçando, vai mudando a Eu falo que o rota. pessoal chora, mas chora andando. Chora andando e vai. Isso. E eu falo com o pessoal, como eu sou teólogo, então eu costumo falar com o pessoal assim, quando o pessoal fala é de pecado, eu falo, caiu, levantou, sacode a poeira e vai de novo. Mas a vida é assim, altos e baixos. Isso. Como que é o nosso eletrocardiograma? É sobe e desce, sobe e desce. Às vezes vai ter um bater lá em cima, outro vai bater, vai ser pequenininho. E às vezes vai lá para baixo também. Normal, é só a vida, isso é constância. E uma das coisas que eu falo sobre, assim, o quanto o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento me trouxe, né? Vivendo ali, quando eu decidi aplicar tudo isso na minha vida. Porque tudo que eu falo aqui são coisas que eu apliquei na minha vida e posso te garantir. É verdade. Pode aplicar na sua que você vai ver um resultado. Porque o primeiro passo é que ninguém aprende a nadar lendo um livro, né? A gente precisa do movimento. Sim. Por isso eu afirmo, você não precisa de mais um curso. Você precisa cair na água mesmo, afogar, engasgar. É ali que você vai aprender a nadar. Porque nenhum atleta que sobe no pódio, ele sobe no pódio porque ele leu 20 livros, a teoria. É porque ele treinou todos os dias, 12, 16 horas por dia, né? E todo atleta tem o quê? Um treinador. Por isso que a gente precisa buscar por conhecimento, investir para estar nas mesas certas, porque uma pessoa que já percorreu o caminho, ela vai estreitar o seu. Sabe? E uma das coisas que eu vejo muito hoje no ambiente de network é as pessoas querendo ser muito intencional e não passa de pessoas interesseiras. Ser interessante é totalmente diferente de ser interesseiro. Ser intencional é o seguinte, peraí, o que eu tenho para oferecer para as pessoas que eu estou aqui querendo uma intencionalidade que não existe uma troca? E aí é todo mundo, eu vou dar mais atenção para ele porque ele tem 50 mil seguidores. Quando, na verdade, aquele cara que tem 1000 é o que pode fazer a diferença na sua vida, sabe? É o mais interessante, né? É muito mais, tem muito mais para oferecer, até porque se você busca um mentor que tem milhões de seguidores, seu acesso a ele é muito difícil. Agora, quando você valoriza quem está começando, você pode ter certeza que a entrega daquela pessoa é infinitamente maior. Então, as pessoas têm que despir um pouco, sabe, desse ego, dessa vaidade, e entender que as redes sociais, a comunicação, a gente só precisa de um intuito: servir e contribuir na vida das pessoas. Todo o resto vem como consequência. O que vai vir é sobre esse caminho que você está percorrendo, esse preço que você está decidindo pagar, porque só quem decidiu, né, abrir a boca, se comunicar, sabe o quanto isso é moroso, o quanto isso é um gasto energético. Então, se você não tiver ali um porquê muito forte, você tem muita chance de desistir. E é por isso que a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava em faculdade. Na faculdade, a pessoa chegava querendo um curso. Eu quero esse aqui porque dá mais dinheiro. E eu falei, pelo dinheiro, no meio do curso, você desiste. Você não vai. Faz o que você gosta. O que você gosta de fazer? Tal coisa. Então, esse curso aqui é o mais indicado. Tanto que eu já vi muita gente formar, são 6 anos, né? Eu vi muita gente formar na faculdade porque fez aquilo que gostava, não aquilo que dava mais dinheiro. Porque você fazendo o que você gosta, você fala, eu vou por esse aqui porque vai ter dinheiro. No meio do curso você vai odiar, porque você não gosta daquilo que você está fazendo. Você precisa gostar daquilo que você está fazendo também. E a caminhada fica pesada, né? Eu costumo dizer que as pessoas que buscam uma profissão pelo dinheiro, elas estão trocando propósito por proposta. E aí a trajetória fica muito pesada, né? Você entra num caminho ali, muitas vezes até sem saída, porque você entra num ciclo ali de só querer receber, esquece do que você tem que doar, né? Você planta ali algo muito pesado para sua vida, então é sempre uma moeda de troca, eu te dou para receber e nunca é genuíno, então é muito pesado. Eu falo que as pessoas têm que buscar aquilo que se realiza. Então, quais são os seus dons e talentos? Respeite isso. Eu respeito muito meus dons e talentos. Inclusive, eu tenho... Todos os dias eu pergunto para Deus, né? Eu acredito em Deus, Ele é o meu mentor de vida, Ele é meu sócio de vida, Ele é meu maior network, porque os lugares que eu vou pisar as plantas dos meus pés,
É Ele que vai me colocar lá, porque não é o homem que vai mudar a minha vida, é o que eu decido fazer todos os dias com meus dons e talentos. Então, eu sempre pergunto para Deus, como eu posso usar meus dons e talentos para servir e contribuir no mundo? E eu tenho certeza que todo o resto é consequência, é secundário. O que vier disso é o que Deus tem para mim, sabe? Porque durante 9 anos, Lucas, falando aqui com muita verdade e humildade, eu não tenho vergonha nenhuma de abrir o meu coração aqui para você. Eu busquei muito pessoas, eu estive em lugares com as piores intenções, até entender que esse não é o melhor caminho, sabe? E aí eu vejo um monte de mulher todo fim de semana em eventos de network, vestindo o melhor blazer, o melhor look, naquela energia de comparação, quando na verdade, quando abre a boca, não sustenta nem o blazer que está vestindo. Não tem um repertório, não tem uma narrativa, não tem conhecimento, não tem embasamento, não consegue sentar para conversar e elas acreditam que estando ali elas vão encontrar uma oportunidade, né? Não tem uma atitude no dia a dia de servir e contribuir na vida de ninguém, mas eu vou estar num evento de networking onde eu paguei R$1.000 a inscrição e é ali que vai mudar a minha vida. E é aí que você se engana. Já vi isso aí acontecer. E aí você demais. está todo fim de semana ali, você esquece dos outros pilares da sua vida, né? Esquece o seu conjugal, esquece a sua família, né? Perde o equilíbrio, porque tudo tem que ter um equilíbrio. E é aí que as pessoas se frustram muito, porque ali ela está buscando um atalho, quando na verdade a gente tem que viver o processo, a caminhada, né? Sendo feliz aonde você está. Eu sempre uso uma metáfora falando da comida da nossa avó, né? Era um arrozinho com feijão, mas era com tanto amor, era com tanta entrega, era com tanto carinho, que era o melhor arroz e feijão do mundo. Né? Sim, isso é verdade. E quais os maiores bloqueios que você vê de quem tem medo de se posicionar? Quais são os bloqueios dessas pessoas, assim? Bom, o que eu acredito que são os bloqueios? Crenças, né? O que a pessoa tem como referência, o que ela costuma assistir. Então, o que você está assistindo hoje, os estímulos que você está recebendo, estão te impulsionando ou estão te paralisando? Quais são os sentimentos? Seja leal, seja verdadeiro com o que você sente. O que você pensa quando você assiste um concorrente seu fazendo algo que você olha assim, será que isso é para mim? Normalmente, esses são os bloqueios, a comparação, a rejeição, as crenças. Então, o que a gente precisa para sair desse lugar? Buscar por conhecimento, porque só o conhecimento liberta. Então, você busca pelo conhecimento, traz isso para você no autoconhecimento, entendendo o porquê muitas vezes você sabe o que precisa ser feito, mas não consegue ter uma ação. E aí, quando você junta o conhecimento com o autoconhecimento, você gera o movimento. E é no movimento que as coisas acontecem. Muito. Isso aí, o que você assiste Nossa, porque dependendo até de quem você assiste, você está absorvendo. É uma porta. Às vezes tem gente enchendo sua cabeça de minhoca e você está curtindo ali. Então, que eu vejo muito é o pessoal enchendo a cabeça com algumas coisas que não trazem um futuro nenhum, assim, não vão te dar nada, além de uma dopamina barata. Exatamente. E um tempinho ali de risada e gargalhada, sendo que, claro que nem sempre você tem que estar buscando conhecimento, mas se você trocasse isso aí um dia por algo que vai te acrescentar, seria muito mais vantajoso para você. Às vezes você vai ver um filme, beleza, não é todo dia que você vai querer ver um filme de comédia, vê um outro filme. A gente tem vários filmes aí que trazem uma mensagem legal, que vai te trazer um crescimento e tal, porque dependendo do filme que você vai assistir, não te agrega em nada, não te muda nada. Você sai dali, entrou e não trouxe nada de importante. Você tá ali no Reel, no celular, no TikTok, vendo só coisa que não presta. Você tá no YouTube também. Ao mesmo tempo que você tá no YouTube, você tá vendo o celular e não te acrescentou em nada na vida. Isso é o que você falou, é muito bom. Dependendo do que você vê, seus olhos são uma porta. Né? E você escuta também, né? E eu falo que o que você ouve, o que você assiste, te define. Então, existe eu não sei se é ditado, se é uma frase conhecida que fala o seguinte: você é a média das pessoas que você mais convive. Mas eu acrescentaria que você é a média das vozes que você escuta. O que você está escutando? O que você está assistindo hoje? O que você está entregando o seu tempo, a sua vida? Está te
levando para frente ou te puxando para trás? Quais são os sentimentos que aquilo que você está assistindo está te trazendo? Está te paralisando ou está te impulsionando? As pessoas precisam começar a tomar consciência disso, sabe? Porque a gente perde grandes oportunidades na vida porque, às vezes, fala assim, se a gente pensar aqui no emagrecimento, né? Ah, eu não tenho tempo para preparar minha alimentação, eu não tenho tempo para praticar uma atividade física. Já parou para pensar quantas horas? Hoje o Instagram, eu acho que dá esse relatório, né? Você passa nas redes sociais? Graças a Deus o iPhone, ele me notifica de como que tá o meu acesso. Quantas vezes eu tô acessando por dia. E o mais legal é que quando eu olho aqui, a minha média diária que eu coloco aqui já chegou a 1 hora por dia. E eu falei assim... Eu já fiquei mais tempo no Instagram do que dormindo. Eu já passei 6, 7 horas no Instagram. Pois é, eu já cheguei a 1 hora ter mexido no telefone na semana. Eu falei assim, caramba, como que eu consegui isso? Aí eu fui ver minha semana. Foi a semana que eu mais atendi cliente, foi a semana que eu trabalhei, a semana que eu entreguei, a semana que eu fui ver documentário. Eu vi um documentário de 9 horas sobre nazismo, coisa que muito grande. Então, assim, só para entender e estudar, porque na neurociência estava justamente pegando a mente desses líderes malucos que tem aí. Então, só para entender como que era e tal. Aí eu falei assim, caramba, foi a semana que eu aprendi, que eu atendi cliente, que eu ouvi documentário, que eu anotei, que eu estudei. 1 hora só que eu consegui ficar no telefone por dia. Você se tornou uma pessoa muito mais produtiva, né? E aí eu quero trazer algo aqui que fez muito sentido na minha vida. Quando você foca, né, quando você vai eliminando as distrações, você se torna uma pessoa mais produtiva e, consequentemente, menos reativa. Essa é a minha proposta para as mulheres que estão comigo, para as minhas alunas. Gostei disso aí. Se tornar um ser humano, uma mulher mais produtiva e menos reativa. Por quê? Quanto mais eu estou em estado de foco, de concentração, em flow, fazendo aquilo que precisa ser feito, tendo clareza dos meus objetivos, aonde eu quero chegar, concentrada, focada, eu não tenho tempo para conversinhas, eu não levo nada para o lado pessoal, porque eu não estou ali preocupado com a vida do outro, eu estou focado na minha vida. Então, uma das coisas que eu sempre falo no meu momento de extração ali na minha mentoria, cuide da sua vida e você vai ver grandes coisas acontecendo. Porque no ambiente corporativo, por exemplo, os maiores problemas que a gente tem é de relacionamento. Sim. Porque se eu pegar você hoje te treinar dentro de uma indústria farmacêutica, de uma farmácia de manipulação, em 20 dias você se torna um expert. Porque aquilo que você faz repetidas vezes te deixa ali bom naquilo, né? Então, não é sobre a parte técnica. A parte mais desafiadora do ambiente corporativo hoje, eu acredito que qualquer relacionamento, né? Lugares que existe pessoas ali convivendo, porque viver é fácil, o difícil é conviver. É porque as pessoas levam tudo pro lado pessoal, né? Qualquer coisinha que eu te falo já te atinge, te machuca. E eu tenho algo que eu sempre falo, né? Segue lá nas redes sociais, luanaaraújo.la. Eu falo isso na minha dose do dia, na nossa dose diária de coragem, que é a minha live que eu faço todos os dias. Pare de levar as coisas pro lado pessoal. Se doeu, pega que é seu. Nada é sobre o outro, é tudo sobre você. Então, quando você entende que você não tem que responsabilizar o outro, você tem que trazer para você, parar de perder tempo, porque se você ficar uma semana sem entrar nas redes sociais, quando você voltar, tá tudo do mesmo jeito, né? As pessoas estão ali, ó, tudo nesse lugarzinho que parece um pônei, um unicórnio, né? Mostrando ali o seu look do dia, o seu treino. É como se fosse assim, ó, eu tô aqui, eu sou melhor que você, acordo 5 horas da manhã, que não sei o quê. É uma loucura, né? Acordar 5 horas da manhã. Loucura. E aí eu falo o seguinte, acordar 5 horas da manhã te deixa mais produtivo? Se sim, ok. Continue. Não é pra mim. Agora, se você acorda 8 horas da manhã e produz, ótimo pra você também. Para de querer a rotina e a realidade das outras pessoas. Queiram a sua realidade, sabe? Eu falo muito isso pras minhas alunas. Então, quem te falou que você vai se tornar algo incrível porque você vai acordar às 5 horas da manhã? Muito pelo contrário. O que eu tô vendo é um tanto de mulher sem cognição, sem concentração, perdidas, esquecendo tudo, esgotada, um esgotamento que tá aparecendo na aparência física. É um rosto, assim, um semblante terrível. Parece que não está em estado presente, porque uma das coisas mais incríveis que eu acho que um ser humano pode viver hoje é estar em estado de foco, de concentração e presente.
Eu tô aqui com você, mas tô mexendo no celular, tô focada e preocupada com o que o outro tá postando, o que o outro tá vivendo. Então, viver no presente é algo grandioso e as pessoas estão ignorando isso. A vida é um presente. Estar vivo é o maior milagre que você pode ter. Então, é o que eu falei pra vocês. As pessoas estão sem clareza do que querem, elas querem fazer o que todo mundo tá fazendo. Então, se tornar uma pessoa mais produtiva, consequentemente, você se torna uma pessoa menos reativa. Você para de levar as coisas para o lado pessoal. Você amadurece, você cresce e, consequentemente, oportunidades aparecem. E assim você se torna uma pessoa interessante. E aí, você sendo interessante, portas se abrem. Total. Pessoas precisam te olhar e ver o que você tem para agregar no mundo, né? E como que o pessoal consegue superar esse medo do julgamento, da exposição? Porque é um medo real, né? De julgamento. Eu vou me expor aqui, eu vou ser julgado. Como que... Assim, a gente já deu a gente já falou um pouco aqui, né? Sobre esse julgamento e exposição. Que as pessoas elas precisam focar nelas mesmas antes de... o pessoal vai falar, o hater vai falar, ele vai conversar, vai mandar, vai fazer meme, óbvio que vai. Mas como que supera isso? Porque às vezes isso aí mina a pessoa, afunda ela dentro daquele... Quando você sabe quem você é, quando você se encontra, quando você sabe a sua real identidade, quando você se aceita, quando você testa as suas reais capacidades, quando você sabe do que você dá conta, porque sim, não tenha dó de você, você dá conta. E quando você de verdade tem coragem de olhar para suas sombras. Todo ser humano é dual. Nós temos luz e sombra. E as pessoas, elas têm muito medo de olhar para dentro de si, né? Porque nós vamos encontrar ali, meu amigo, muitas cacas, né? Nós somos assim, nós temos um lado que é sombrio e tá tudo bem. O próprio Jesus disse, de dentro que sai, e tá tudo bem, todos os pensamentos ruins. Quanto mais você conseguir olhar para suas sombras, então, o seu julgamento, aquilo que você critica, a sua visão de mundo, então, tudo aquilo que eu critico e julgo, eu acredito que as pessoas vão julgar e criticar em mim também. E aí eu já vou abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que eu critico e julgo no outro é algo que está presente em mim. Então, todas as vezes que eu tenho coragem de olhar para dentro, olhar para as minhas sombras, mais eu enxergo o tamanho da minha luz. Então, olhe para dentro de você, entenda os seus porquês. Seja leal e verdadeiro com o que você pensa, logo com o que você sente. Só assim você vai conseguir saber quem você realmente é. Muitas vezes as pessoas acham que se conhece porque sabe a cor preferida, o prato predileto, a comida predileta, a sobremesa predileta. Isso não é autoconhecimento. Isso não é saber quem você é. O autoconhecimento verdadeiro é você se conhecer na sua real identidade, na sua fraqueza, na sua sombra, naquilo que você não pensa, mas não tem coragem de falar. Na entrevista de emprego, uma coisa que muita gente se perde na entrevista de emprego é: me fala um pouco sobre você. A pessoa não sabe falar um pouco sobre ela. Tipo assim, me fala um pouco sobre você. Aí, agora, eles têm que colocar, né? Eu sou extrovertido, vai ter que marcar a caixinha, porque a pessoa não consegue discorrer um texto falando sobre ela. Que eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu sou uma pessoa confiante, acredito muito no que eu faço. As pessoas não conseguem falar sobre elas, e é um ponto ótimo que você está falando agora. E eu vou te falar, sabe por que as pessoas não conseguem falar sobre elas? Porque nos ensinaram que nós somos aquilo que a gente faz. Então, durante muitos anos da minha vida, quando alguém me perguntava assim, o que você é? Quem é você? Eu falava Luana farmacêutica. Quem é você, Luana mentora? Quem é você, Luana terapeuta? Até entender que eu não sou nada disso, eu apenas estou. Porque a nossa vida pode mudar em fração de segundos. Né? Você não sabe o que está reservado para você amanhã. E aí eu tenho uma frase que eu amo, que ajuda muito as minhas alunas a sair desse lugar de comparação. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Às vezes a gente vê a pessoa ali num lugar, tá na praia, eu tô aqui trabalhando. Cara, calma, respeita. Eu já tive muito essa aí, nossa, eu tô aqui trabalhando, a pessoa nem trabalha e tá fazendo, tá curtindo a vida. Isso, então, o que eu posso te dizer aqui? Quanto mais você se conhece, mais você se cura, se potencializa. Quanto mais você foca em você, mas para você focar em você, o primeiro passo, você precisa ter clareza do que você quer, sabe?
E eu sempre falo que a gente precisa fazer escolhas. E as escolhas que você está fazendo são construtivas ou destrutivas? Luana, como que eu identifico uma escolha construtiva e uma destrutiva? O que eu vou fazer agora está me aproximando do que eu quero alcançar ou está me tirando desse foco? Toma decisão, sabe? Então, quanto mais você conseguir olhar para dentro de você, sendo leal com o que você pensa, logo com o que você sente, mais você se conhece. E quanto mais você olhar para suas sombras, mais você vai enxergar o tamanho da sua luz. E quanto mais eu sei quem sou, menos eu me importo com a opinião das pessoas. Porque as pessoas não vão falar de você. Porque a maioria nem te conhece, nem vive com você. As pessoas talvez podem falar do que você já fez ou faz. E tá tudo bem, porque você não é nada, você apenas está. Então, quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu me preocupo com o julgamento das pessoas. E digo mais, acrescentando aqui, quanto mais eu produzo em prol daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo para minha vida, do que eu quero alcançar, menos eu estou preocupada com a opinião das pessoas, porque eu não tenho nem tempo para essas distrações, né? Eu tô aqui, ó, focada na produtividade. E quando eu tô focada na produtividade, e costumam dizer, né? Tem uma frase que está circulando aí, né, Lucas? Quem está no topo está se ajudando, não está criticando o outro. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Então, tirar ali um período da vida para você olhar para você. Olhe para você. Quem é você? Se eu te perguntar aqui agora, quem é você? O que você é capaz de fazer? Você já testou isso? As pessoas não sabem responder, sabe? As pessoas não se permitem viver o novo. Então, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? As pessoas não se permitem. É uma vida no automático. E é por isso que... Só faço a minha zona de segurança. Só faço Isso. aquilo que eu já fiz uma vez e não vou sair daqui mais. Porque aqui eu tenho segurança. E aí eu vou te falar uma outra frase, porque eu gosto muito de ler, sabe? E isso não foi minha realidade por muito tempo. Eu comecei a ler livros mais ou menos há uns 4 anos atrás. Até então, meu filho, a única coisa que eu li era rótulo de cerveja. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Bom, estabilidade não existe, né? Então, um passarinho preso na gaiola, ele tá até seguro. O gato não vai pegar ele. Em contrapartida, ele não consegue voar. Então, estabilidade não existe. Essa segurança que as pessoas acreditam ter numa zona que de conforto não tem nada, é muito perigosa, porque o que você quer está do outro lado daquilo que você ainda não faz. Por medo, por insegurança, por... o que as pessoas vão pensar de mim? A gente tem que mudar essa visão de mundo, sabe? Porque eu sou o resultado da forma como eu enxergo a vida. Então, se você não acredita, se você vê hoje, assiste lá nas redes sociais um casal maravilhoso, com filho, num almoço de domingo, e já olha e fala assim, nossa, isso aí é fake, eu não acredito nisso, como que você vai viver algo que você não acredita? Então, se eu olho para aquele casal, com aquela família feliz de margarina, e já penso assim, isso aí é um fake, como eu vou viver uma família feliz se eu não acredito que aquilo é uma realidade? Realmente. Você é aquilo que você acredita. Então, se você olha para as pessoas gravando um vídeo nas redes sociais e já tá ali, tá achando que é blogueiro, porque me admira, eu fico assustada, a gente está em 2025 e as pessoas chamaram um produtor de conteúdo, uma pessoa que produz conteúdo de blogueiro. Eu fico assustada com a falta de conhecimento. Por isso eu falo, conhecimento liberta, sabe? Então, tudo isso que eu tô trazendo aqui para você é o que realmente eu acredito. E é o que eu faço dentro do meu método. Eu peguei tudo isso, esses 20 anos de caminhada, esses 9 anos buscando por conhecimento, né? Todas as fases da minha vida, tudo que eu vivi, e coloquei dentro de um método para ajudar as pessoas, para que elas não precisem esperar tanto tempo para viver essa virada de chave, né? Essa transformação. Na verdade, virada de chave não existe, né, Lucas? O que existe é esse movimento que você precisa decidir fazer todos os dias. Tem uma frase que muitas pessoas estão usando e eu gosto muito dela, que é o seguinte: sucesso é decisão. Mas o que é sucesso para você? Sucesso é subjetivo. Muita gente pode falar, o sucesso para mim hoje é ter a minha família unida, enquanto para o outro, o sucesso para mim é ser reconhecido por milhares de pessoas. Outro sucesso, o que é sucesso? Depende muito, né? Tenha clareza do que é sucesso para você, o que você quer alcançar e vá em busca disso, decidindo todos os dias fazer o que precisa ser feito. Então, por isso eu disse, né? O emagrecimento definitivo é algo que você precisa conquistar, ele não tem preço e ele precisa de um amadurecimento.
geralmente, as pessoas que são emocionalmente infantis, elas não alcançam o resultado no emagrecimento definitivo. Então, é tudo... Em quase nada. Acho que o que tem pensamento infantil é birrento. Não deu certo, eu não quero mais. E não alcança nada. E aí tem uma técnica muito legal, que é assim, ó, todas as vezes que você tiver com raivinha, birrinha, levando as coisas pro lado pessoal, todo ali feridinho, repete essa raiva sua com voz de criança. Então, ninguém me convidou para o podcast, porque ali você vê o quão infantil você é, sabe? Uhum. Será Muito que você bom, está muito pronta? bom. Será que você está querendo viver algo que você não está preparada ainda, sabe? Será que fulano gosta menos de você porque as pessoas acreditam que são tão interessantes, né? Então, nossa, será que as pessoas passaram um dia inteiro arquitetando não te convidar? Para de achar que você é tão interessante assim que você não é. E aí você sai desse lugar de ficar levando as coisas pro lado pessoal, sabe? E automaticamente você vai se tornar mais produtivo. Porque se eu entro no meu local de trabalho, que não é sobre o governo, não é sobre o mercado tá ruim, é o que você faz. Então, eu lembro quando eu cumpri ali a minha carga horária de 8 às 18, durante muitos dias ali, na segunda-feira principalmente. A gente chega para trabalhar 8 horas, mas só começa a atender o primeiro cliente às 9, porque de 8 às 9, tomando um café da manhã e contando tudo que fez no fim de semana. Uhum. Aí, 11 horas, você encontra com um colega no corredor, você repete tudo para ele, o outro, de outro setor. Aí, quando é na hora do almoço, você, ao invés de estar ali usando o seu tempo, né, para estudar alguma coisa, enfim, você Pra tá ali descansar. repetindo a mesma história para um outro setor. E aí, quando você vê, deu 5 horas da tarde e você não fez nada. E aí, a culpa é do governo, a culpa é do mercado. Então, se eu puder deixar aqui realmente. um livro para as pessoas lerem, assim, que foi um livrinho de cabeceira de cama, que, assim, mudou o jogo da minha vida, que é o Autorresponsabilidade, o Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Se vocês ainda não leram esse livro, fica aqui o meu convite, porque é um livrinho cheio de atividade, bem dinâmico, e ele te traz essa responsabilidade, porque aquilo que você fala, ela tá dando ali o resultado da sua vida. Então, se você é resultado da história que você conta. Tem um livro também muito bom que eu li, que é Ninguém é um Fudido por Acaso. Sim. Ele fala que ninguém é um fudido, no sentido do cara que é fudido, que é arregaçado, ferrado da vida, e fala no sentido do fodido, ninguém é um fodido por acaso, não, ninguém é foda por acaso. Que a pessoa, para ser foda, ela tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, tem que passar os perrengues todos da vida dela, e pra você ser foda, porque ninguém vai ser foda por acaso, é uma construção, né? É pagar o preço, Pagar né? o preço. A gente precisa pagar o preço. E uma coisa que eu posso trazer aqui também, para servir, assim, de combustível mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, é que ninguém nasce pronto, né? Então, essas pessoas que você tá aí, talvez assistindo, viver uma vida que você gostaria de viver, acredite, é para você. Você tem o poder de transformar a sua vida. Como? No lugar certo, com as pessoas certas, né? O Tony Robbins, eu não sei se você conhece ele é um cara fantástico, é um cara que eu aprendo muito com ele, tem vários canais no YouTube que trazem muito conhecimento dele. O Tony fala o seguinte, o encontro do preparo com a oportunidade é a explosão que a gente chama de sorte, porque sorte não existe. E se você passar a sua vida acreditando nisso, você não sai do lugar, né? Porque é mais fácil você virar e falar, não, fulano teve sorte, do que reconhecer que fulano tanto que ele fez o que trabalha. você ainda não faz, né? Então, todas as pessoas que têm um resultado que você ainda não tem, ela sabe de algo que você ainda não sabe e ela faz o que você ainda não faz. Simples assim. Quando você investir em conhecimento, aplicar esse conhecimento, você também vai começar a ter o resultado. É simples. Então, as pessoas precisam internalizar isso dentro delas, né? Ninguém vai mudar a sua vida. A sua vida, ela muda com os hábitos que você tem todos os dias. Você não é o que você faz de vez em quando. Enquanto eu não internalizei, eu não mudei a minha vida. Então, eu acreditava que se eu fosse lá, minha vida... Não vai, cara. Não vai. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessária, porque as pessoas precisam amadurecer e entender que para você ter algo que você ainda não tem, você precisa fazer o que você ainda não faz. Eu acredito muito nisso. Isso nossa, que papo bom, porque é muito de coisa aquilo que eu penso. Porque eu penso muito nessas coisas aí, e é esse tipo de mensagem que eu acho que as pessoas precisam ouvir.
precisa sair da nossa bolha, isso aí precisa alcançar todo mundo. Só que o problema é que nem todo mundo quer ouvir isso aqui. Porque o pessoal ainda fala assim, vou acreditar em mim mesmo? Pra quê? Já se deprecia, já fica falando que eu não sou ninguém, eu não consigo alcançar nada. E mesmo ouvindo isso aqui, você pode dar 1000 coisas motivacionais, mostrar pra ela 1000 pontos positivos, que ela continua vendo o negativo. Porque, justamente, a criança não vai ver o lado bom de nada. Eu acredito que a gente tem... A motivação, ela tem 2 significados para mim, que eu usei muito isso para viver meu processo de emagrecimento. É a motivação no sentido do entusiasmo, que é o que todo mundo vive. Toda segunda-feira, no próximo mês eu recomeço, final de ano, então, no próximo ano tudo vai mudar. Então, é esse entusiasmo, agora eu vou fazer acontecer, daqui para frente vai ser tudo diferente. E essa motivação, ela é perigosa, porque ela passa, né? Ninguém vive a vida toda no entusiasmo. Agora, a motivação que eu levo para mim, que é o que eu acredito, é a motivação no sentido de quê? Motivos para ter ação. Quais são os seus motivos? As pessoas não têm clareza do que elas querem. E é por isso que elas têm essa tendência de desistir no meio do caminho. Porque o entusiasmo, ele vai passar. E aí, eu costumo acrescentar o seguinte: não tem nada que motiva mais um ser humano. O maior combustível de um ser humano é o resultado. Se você pensar aqui no emagrecimento, quando a pessoa começa a ter resultado, ela vai. O gás. E aí, isso vale para a vida. Então, as pessoas, elas desistem no meio do caminho porque elas ainda não atingiram o resultado. E aí que está a questão de ser emocionalmente infantil, porque nada é de um dia para o outro. Né? Um atleta, ele treina 4 anos para conseguir uma medalha. E as pessoas fazem 2 vezes, faz 2 dias e acham que já vão ter resultados. A gente tem o exemplo da Alemanha em 2014. A Alemanha perdeu uma Copa e depois ela investiu na base, que aí a gente tem aquela geração da Alemanha do 7-1 aqui no Brasil. Aquela geração da Alemanha é uma geração de excelentes, todos eles eram jogadores de destaque, por mais que tinha um ou outro ali que é um veterano, mas a Alemanha, ela investiu na base, investiu no futebol para ganhar a Copa de 2014. Se eu não me engano, ela perde 2006. E daí para frente, ela começou a investir nisso aí para ganhar a Copa de 2014. Ela investiu quanto tempo que ficou sem ganhar a Copa do Mundo para conseguir ganhar uma Copa? E isso não é só no esporte, no futebol, né? Isso é para tudo. Então, as pessoas têm que entender que tem que haver um processo e que nada é de um dia para o outro. E assim, você tem que decidir, clareza do que você quer, uma tríade. Tenha clareza do que você quer alcançar, faça todos os dias aquilo que precisa ser feito, internalize que desistir não é uma opção. Então, não é fazer para ver o que vai dar, é fazer até dar certo, sabe? E eu tenho para mim algo que me motiva muito. Todos os dias eu falo para mim assim, eu vou fazer para ver o que vai dar. Deixa eu lá ver. Porque às vezes, mesmo que você não acredite, mas faz. Deixa eu ver aqui. Não, eu comecei a questionar as pessoas. Então, se eu ouço aqui o seu podcast, você fala assim, todos os dias leia 3 páginas de um livro. Eu pego, se aquilo fez sentido para mim, eu pego e falo, opa, deixa eu testar. Durante 21 dias eu vou ler 3 páginas de livro. Deixa eu ver se esse cara tá certo mesmo. Deixa eu testar isso na minha vida. As pessoas perderam o poder do questionamento. Então, elas nem testam, elas nem fazem ali o que precisa ser feito e logo já estão criticando. Então, criticam muito, né? Igual a gente está aqui levando um conhecimento que vem transformando a nossa vida. Eu conversei muito isso com o Rafa. E as pessoas, o primeiro movimento delas, né, é uma reação, uma reatividade. É coach, que não sei o quê. Por quê? Porque é mais fácil você falar isso do que começar seu movimento, né? Então, é mais fácil eu te criticar aqui, ler 3 páginas de um livro por dia, do que eu entrar no movimento de ler 3 páginas de um livro por dia. E eu te garanto, se você se dedicar, se você decidir ler 3 páginas de um livro por dia, você pode mudar a sua vida. Sabe? Então, as pessoas, a gente tende a ir porque é mais fácil, porque o nosso cérebro não quer que a gente gaste esforços, né? Gaste energia. Então, ele sempre vai trazer aqui uma narrativa para te deixar no conforto. Então, vamos supor, se eu falar aqui, Lucas, hoje eu vou fazer atividade física. Na hora que eu chegar na minha casa e colocar a bolsa em cima do sofá, eu já pego aqui o celular e começo. E o seu cérebro que amanhã você vai. Você merece. Dorme aí, você trabalhou o dia inteiro, atendeu 10 clientes, foi no podcast. Não, você merece. E logo o que acontece? Você não vai.
Por quê? Você precisa todos os dias te testar. Você precisa ir lá fazer o que precisa ser feito. Você precisa mandar um comando, né? Todo mundo tem um diálogo interno. Uhum. Manda um comando. Não, eu vou sim. Eu vou para ver o que dá. E comemore aquilo, faça daquele momento algo prazeroso. Assim o seu cérebro vai começar a entender que aquilo é bom para você. Do contrário, ele vai te deixar sempre no mesmo lugar. Por isso eu falo, vence quem se vence. Nada sobre o outro, tudo sobre você. E quanto mais você faz por você, mais autoconfiante você fica, né? E aí a gente poderia aprofundar aqui sobre autoestima, porque principalmente a mulherada, né? Acredita que a autoestima é passar um batom, é usar um look, e autoestima é comportamento. Eu fico assustada de ver mulheres assim, acima do peso, falando sobre autoestima, porque autoestima é você começa cuidando de você, né? Então, primeiro eu cuido de mim para depois cuidar do outro. Então, Uhum. se eu ainda não consigo liderar aquilo que eu como, as escolhas que eu faço, não tenho domínio das minhas emoções, dificilmente eu estou pronta para liderar outras pessoas. Então, comece o projeto em você, né? Como eu te disse, em 2000... E deixa uma mensagem pro pessoal, uma mensagem inspiradora para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Pode olhar para a câmera ali, ó, e falar direto com eles ali, ó, olho no olho. Bom, o que eu poderia deixar aqui de mensagem, né, para os ouvintes? É que apenas decida caminhar, né? Seja o que for que você quer alcançar na sua vida, o primeiro passo tenha clareza do que realmente você quer, sabe? Entenda que nem tudo que é bom para o outro vai ser bom para você. Então, ter essa clareza é o primeiro passo. Decidiu isso, né? Definiu esse objetivo que você quer alcançar na sua vida, decida caminhar. Porque no caminho as coisas acontecem. E saia desse lugar de assistir as pessoas viver o que você gostaria de viver e decida fazer por você, né? Porque você tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o que eu posso te afirmar é que você não é o seu passado, você não é a sua fase. E acredite, você tem condições de realizar coisas incríveis, porque você é incrível. Então, acredite em você, entre em movimento, busque por conhecimento, invista em conhecimento, porque não há crescimento sem investimento. E todas as pessoas que já vivem o que você gostaria de viver é porque elas sabem de algo que você ainda não sabe. Então, busque estar próximo de pessoas que já vivem o que você gostaria de viver. Então, busque por isso, faça o seu melhor em tudo que você se propôs a fazer e entenda que nada é sobre o outro, é tudo sobre você. Né? Você é a construção do seu dia a dia, daquilo que você faz todos os dias, então ame o seu todo dia, porque é ele que te constrói. Muito bom. O nosso podcast fica por aqui. Agradeço você que assistiu esse podcast, que ouviu esse podcast até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Ative o sininho. Aqui não tem só os podcasts, também tem outros vídeos aqui de reflexão, que vai trazer um crescimento para a sua vida. Não deixa, caso você queira, plano de saúde, comprar um cafezinho ou um óculos de sol, tem os links na descrição. E o nosso patrocinador master, que é a Agape Informática, os melhores computadores de Santa Luzia com o melhor preço. Você não vai achar igual nem em Santa Luzia, nem em Contagem, em Belo Horizonte, lugar nenhum. Vai na Agape Informática, que lá tem os melhores preços. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo pra você e até o próximo. Fui!